Eu já estou com Paulo Serosino no programa da Tamires no dia de hoje e nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. Eu já tinha comentado com vocês na abertura do programa que um dia eu entrei no Facebook, que no último ano eu tenho entrado muito pouco no Facebook, vocês sabem muito bem, porque às vezes eu entro lá, vem lembranças da minha filha, tem fotos, né, alguma coisa assim do meu pai, então às vezes eu evito porque aquilo me machuca muito. Diz que tudo aquilo que nos entristece, né? É bom a gente não estar assim, com uma ligação muito grande. Mas enfim, daí eu vi um depoimento do senhor Paulo no Facebook, falando da depressão. Que muitas pessoas lá colocam aquele recadinho, está depressiva, está triste, me chama que eu vou. Não é assim. Eu vejo que isso não é assim. Então, ele está aqui para dar o testemunho dele, porque ele passou por um processo de depressão muito forte. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamires. É um prazer estar aqui, né, contigo, né, e com os espectadores aí, né, telespectadores. E é algo bastante complicado de mexer. Na verdade, comigo aconteceu, eu estava tudo bem. Por isso que às vezes eu fico meio assim, com certo receio. É claro que a depressão tem diversas maneiras, diversos jeitos da pessoa entrar na depressão. Mas eu estava trabalhando, uma coisa que eu fazia muito era trabalhar. Eu estava trabalhando no dia 7 de setembro de 1994. Nossa, tanto tempo assim. Já faz um bocadinho de tempo. Isso, faz bastante tempo. E aí eu tive um mal-estar. Tipo assim, eu estava trabalhando, deu um mal-estar e eu falei pro meu patrão, ó, não fala mais nada não, que não está cabendo uma vírgula na minha cabeça. Aí ele falou, Paulo, então vamos embora, né? Aí nós fomos ir para casa e eu lembro que eu fui pro bosque depois, só que não estava legal, alguma coisa estava desajustada. E aí o que aconteceu? Eu comecei a amanhecer cada dia pior, pior e pior. Na época, o meu patrão gastou comigo quase R$3.000 só de consulta. Eu fui em tudo que é médico que você pensar. Até que uma vez eu fui no Hospital Nossa Senhora Aparecida, Dr. Décio, e ele disse para mim, rapaz, procura um psiquiatra. Diz pra mim. Aí é o seguinte, eu vejo assim que é difícil procurar um psiquiatra, porque a gente tem aquela ideia na cabeça de que psiquiatra é médico de louco. Isso. Né? E a gente tem uma resistência. Tanto é que eu dei umas 3 voltas na Clínica Santa Cruz, não querendo entrar. Sabe? Assim, resistindo entrar na Clínica Santa Cruz. Até que então eu entrei, o médico me avaliou, conversou comigo ali e eu estava bem mal, né, com angústia, e ele falou assim, ó, o teu quadro é depressivo, você precisa tomar os medicamentos. Aí me deu um monte de medicamento, eu fui para casa, a minha esposa catou os medicamentos, jogou tudo fora, falou, não, você não tá louco, você não vai tomar isso aqui. E aí eu não sabia o que eu fazia. Aí, resultado, eu fui assim, cada dia piorando, foi gradativamente. Foi caindo. E assim, aí eu comecei a ter ideias de suicídio, porque eu não melhorava, não saía do quadro que eu me encontrava. E para você ter uma ideia, eu fui internado uma vez para fazer 2 coisas básicas que um ser humano tem que fazer, comer e dormir. Eu não comia e nem dormia. Eu fui internado, fiquei 10 dias no hospital, tomando Valium na veia para poder dormir. Depois me receitaram um medicamento para dormir, o Dormonide, e aí eu fui voltando. Só que eu ficava o dia inteiro dentro de um quarto. Eu falava para minha esposa, na época eu fumava bastante, e eu falava para minha esposa assim, ó, deixa eu fumar no quarto, não permita que ninguém entre, se eu quiser sair para beber alguma coisa eu saio, se eu quiser sair para comer alguma coisa eu saio, me deixa. E eu ficava angustiado, chorando o dia inteiro, ia noites e noites, madrugadas e madrugadas, sabe, e eu comecei assim, porque é algo, Tamires, assim, que é diferente de você estar deprimido. O quadro de depressão clínica é algo que tudo bem, pode ser porque a pessoa perdeu alguém da família, pode ser por causa de desfez um noivado, perdeu o casamento, alguma coisa que abalou. Mas se a pessoa entra num quadro depressivo clínico, eu falo, que aí não é frescura, igual muita gente pensa, uma das coisas que eu sofria muito era as pessoas achar que eu estava vagabundando, que eu não queria trabalhar, que era frescura. Olha, você que está ouvindo aí, ó, não pense isso, sabe? Não é frescura. Depressão é algo muito sério, é uma doença, falta substâncias no sangue
Então o organismo precisa. Então o que eu fazia? Eu ficava sofrendo ali, todo dia. Eu em 3 meses, para você falar, olha o tanto de coisa que a gente faz no dia a dia, eu nem lembro o que eu fiz hoje, de tantas coisas que eu já fiz. Mas em 3 meses, eu posso dizer que eu fiz 2 coisas concretas. Eu armei uma piscininha no fundo do quintal da minha filha e eu casquei um abacaxi. Em 3 meses, eu posso dizer isso. Então assim, ó, Tamires, é uma dor, uma angústia inimaginável. Não tem como falar. Eu dizia assim, ó, para os outros que quem me entendia era só Deus, o médico, o psiquiatra e eu, o que eu estava sentindo, mais ninguém. As pessoas iam conversar comigo e falavam assim, Paulo, você precisa de férias, sabe, vai para a praia. Mas as pessoas não entendem que quem está depressivo não quer saber de praia. Você pode pegar... Você não quer saber de nada. De nada. Você pode pegar o maior tesouro do mundo e falar assim, ó, eu vou te dar esse tesouro aqui para você ficar bom. Essa pessoa vai querer morrer mesmo que com o tesouro maior do mundo, que é algo interno, é algo que ela está sofrendo e que ninguém arranca essa angústia do coração dela. Então assim, aí a pessoa começa a ter tendências suicidas, por quê? Ela vê que não melhora. Passa dia e vai dia e a pessoa não melhora. Então ela começa com pensamentos suicidas. Olha, eu pensei em suicídio, eu pensava em suicídio praticamente todo segundo. Chegou um momento que eu falei assim, ó, só tem uma saída, morrer. Então eu entendo uma pessoa que se suicida, igual aqui, o Moarama já houve vários casos, eu sei a dor que a pessoa estava sentindo. A pessoa não queria morrer, a pessoa queria matar a dor que ela estava sentindo. Sabe, e como ela não era capaz, ela falou, eu tenho que dar cabo da minha vida porque eu não aguento mais. Então assim, ó, você que encontra-se num caso depressivo, não faça isso. Não vai pro suicídio, sabe? Tem outras maneiras, nós vamos falar aqui, nós vamos conversar, e para você entender que você precisa de ajuda. E o suicídio é o pior caminho para você. Então, o que aconteceu? Eu uma vez, nessa época eu tinha uma filha com 4 aninhos e a minha esposa estava grávida da minha filha, que hoje tem 23 anos. E aí o que aconteceu? Eu coloquei na cabeça que eu ia morrer, eu comprei uma caixa de veneno de rato, Racumin, peguei uns Dormonide, que eu sabia que o Dormonide era violento, eu tomava dormia 8 horas, eu falei, eu vou tomar esses medicamentos, vou colocar a caixa de veneno de rato para dentro e vou morrer sem sentir dor, porque eu não queria sentir dor. Eu pensei, vou dormir, né, porque eu vou tomar uma caixa de Dormonide. 3 horas da manhã eu levei para o banheiro. Só que eu fui destacar, eu não tinha destacado os comprimidos do Dormonide. E no que eu estava destacando, fez barulho. E a minha filhinha de 4 aninhos bateu na porta do banheiro às 3 horas da manhã. Eu com a boca toda cheia de comprimido, a caixa de veneno aberta, e a minha filha bateu na porta do banheiro aquele dia. E aí, papai, 4 aninhos. E aí a minha esposa já acordou já e bateu na porta, amor, e querendo arrombar a porta, eu abri com a boca toda cheia de comprimido. Aí me internaram rapidamente para eu não cometer suicídio. Aí eu fui internado na marra para que eu não me conter, para que eu não praticasse o suicídio. Então esse foi o primeiro que eu tentei. Mas aí, com o decorrer do tempo e com a instauração da doença, eu não via saída. Aí o que aconteceu? Nesse ano de 94, a primeira crise que eu tive, foram 3 meses de depressão. 3 meses. Algo interessante, depois de 3 meses, eu falo assim que eu cheguei num grau de dor tão grande que veio uns parentes meus de Goiânia e pessoas que, nossa, eu amo e que eu queria ficar perto deles. E para você ter ideia, eu me escondi, não quis encontrar com nenhum deles. Teve uma vez que chegou um menininho pedindo esmola em casa, todo sujo, maltrapilho. E eu estava na área de casa e aquele menino chegou e falou, tio, me dá alguma coisa para eu comer. Aí eu não tinha boca para nada, não falava nada, mas a minha esposa, né, sempre assim, já via aquilo ali, já ia logo, né? Ela prestava atenção naquilo que estava acontecendo ao meu redor para falar. E ela foi esperar, falou pro menininho, espera aí só um pouquinho, eu vou pegar ali. E ela foi. E eu fiquei olhando aquele menininho, claro, longe de mim. Eu jamais queria que aquele menininho estivesse no meu lugar, não era isso. Isso aí eu mesmo doente, eu não queria nunca isso aí, para ninguém. Mas eu daria tudo para ser aquele menino. Eu fiquei olhando para ele e falei, esse menino está pedindo esmola. E eu tenho um lugar para morar, tenho carro e eu estou morrendo. Eu estou pensando em suicídio a cada momento. Como eu queria ser um menininho desse aí? Primeiro eu estaria com vida, né, eu disse. Então assim,
as pessoas morriam e eu dizia assim, caramba, por que não fui eu? Teve um rapaz, na época freguês meu, freguês porque eu tinha um bar, e ele levou 5 tiros, morreu, eu falei, por que não era eu? Eu só pensava em suicídio, tudo que é coisa que dava errado, eu queria estar no meio, você entendeu? Então, mas assim, ó, depois de 3 meses também, com os medicamentos, do mesmo jeito que eu entrei na depressão, estando bem, eu saí, e eu acordei bom, rapaz. Depois de 3 meses, um verdadeiro milagre. Aí eu falei, meu Deus, eu tô bom milagre de novo. Da vida. Só que daí, isso aí foi a primeira crise, depois eu tive mais 2. Entendeu? Então assim, ó, eu fui internado, né, 3 vezes, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu tava mal, tava doente, né, eu fui internado na clínica. E eu fui em tudo que é médico que você pensar. Eu busquei recursos, eu fui para Curitiba, no médico lá, porque eu achava que os médicos aqui estavam, sabe, me fazendo de cobaia. Então eu fui no médico lá e o médico falou a mesma coisa que eles falaram aqui. Eles diziam para mim, ó, você está sendo tratado com um medicamento que os americanos usam nos Estados Unidos. É o melhor medicamento. E então não pense que a gente está sendo negligente em cuidar de você. É que o teu quadro tá assim. E aí, na última vez que eu tive depressão, o quadro depressivo, eu lembro até hoje. Sempre, quando eu ficava em depressão, eu ficava pensando em suicídio. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu peguei a receita do médico de 2 caixas de Dormonide, passei na farmácia, comprei essas 2 caixas e fui pro Bosque Irapuru. Cheguei no Bosque Irapuru 8h30 da manhã, isso foi em 97, foi a última crise que deu em mim. Eu fui pro Bosque Irapuru e aí 8h30 da manhã eu chegava na torneira, destaquei todos os comprimidos, coloquei no bolso 40 comprimidos de Dormonide. Chegava na torneira, abria a torneira, colocava a mão no bolso dos comprimidos, levava assim na boca, não tinha coragem, voltava pro bolso, fechava a torneira. E eu fiquei das 8h30 até as 11h30, 9h30, 10h30, 3 horas andando no bosque e naquela angústia de, sabe, querendo morrer, mas não tendo coragem. Até que eu tive coragem. E eu tomei 40 comprimidos de Dormonide, numa segunda-feira, no Bosque Irapuru. Só para você ter ideia, eu fui acordar na 4h30 da tarde, na quarta-feira. Eu fiquei de segunda a quarta-feira dormindo. Quando eu acordei, os meus familiares tudo assim, perto de mim, e eu disse assim, com o perdão da palavra, porque eu estava querendo fazer o negócio. E eu não estou dizendo sobre suicídio para você ter coragem de fazer, não, para você olhar para mim e ver que eu estou aqui vivo, que tem conserto para você. Por isso que eu digo isso. Eu estava num desespero tão profundo que quando eu acordei, eu vi meus familiares, eu disse assim, ó, com o perdão da palavra, mas que desgraça, eu estou vivo ainda. Eu estou vivo. Então assim, eu fico pensando que, diante de tantas coisas que me aconteceu, de tanta dor, eu penso assim que, quando eu desisti de mim, aí eu coloco Deus. Deus não desistiu de mim. Deus tinha propósitos maiores. Deus tinha projetos maiores para minha vida. É isso, assim, basicamente. Só que é horrível. Eu entendo quando a pessoa fala que é depressão, eu entendo. A pessoa, ela precisa de ajuda. Voltando à questão do psiquiatra. Olha, eu sou cristão, mas eu vejo que isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas da igreja estão sofrendo. E eu digo que se fosse para dar um conselho, o primeiro conselho para essa pessoa, eu diria, vá a um psiquiatra. Você que tem um familiar, leva para o psiquiatra. Porque ele vai passar um medicamento que é capaz de fazer você estabilizar, de dar equilíbrio. Claro que tem toda a questão de Deus, né? Eu creio no Senhor, eu sei que Deus tem poder para fazer coisas tremendas, eu sei que Deus pode restaurar qualquer pessoa que Ele queira, mas Deus também deixou os médicos, a medicina, né? A inteligência dos homens para que os homens criassem meios da gente se curar. E o medicamento é um desses meios. Então talvez a pessoa fique tão ali que é cristão, sofrendo, não vou procurar o psiquiatra porque eu sou cristão, tem Deus. Não, vá buscar o psiquiatra. Busque, eu falo que a primeira coisa tinha que ser buscar um psiquiatra para ele ajudar com remédio. Se quiser ir no psicólogo, vá no psicólogo. Mas também vá, primeiro, no psiquiatra. Então, né, gente? Puxa vida, e muita gente fala assim, isso é falta de Deus, é falta de igreja. É o que a gente mais ouve, né? Eu vou para o apoio cultural, eu volto já já para continuar esse bate-papo com
com o Sr. Paulo, porque ele tem muito o que falar para vocês. Eu volto já. O que a gente ouve muito sempre das pessoas, quando a gente conversa com as pessoas que estão tristes, depressivas, elas falam o que sente, e daí aparece, você encontra pessoas, fala assim, você viu só, aquilo é preguiça, isso é falta de Deus, é falta de igreja. Como que o senhor vê isso? Se fosse falta de Deus e falta de igreja e falta de trabalho, nesse caso, eu vejo que pessoas cristãs não ficariam depressivas. E nós temos casos na Bíblia que Elias, o profeta, ele ficou mal, ele ficou depressivo. Elias pediu para Deus tirar a vida dele. É verdade. E que é um profeta do Senhor. Você pega Davi, o Salmo de número 38, você pode conferir lá depois. Davi, ele se angustia, ele fica mal, ele fica num quadro depressivo ali, meio deprimido, entendeu? A tristeza invade o coração do rei Davi. E era um servo do Senhor. Ana, por não engravidar, né? Ela também tinha um quadro de tristeza. Eu não vejo questão de falta de Deus, né? Porque eu vejo que a doença é a mesma coisa de você falar que quem tem diabetes é falta de Deus. Você tem pressão alta, então é falta de Deus. Por que depressão, que é uma doença, pode ser falta de Deus, e uma diabetes, que também é doença, não pode ser falta de Deus? Se for olhar para essa lógica, então tudo é falta de Deus. Você ficar doente é falta de Deus. Na verdade, assim, existem alguns líderes que até chegaram a dizer que um cristão não ficaria doente. É um absurdo. Tanto é que esse camarada que falou, ele morreu com câncer. Quer dizer, não tem base. A vida do cara provou que aquilo que ele falou era uma falácia, era uma mentira. Agora, eu digo para você que você estar perto de Deus, Tamires, vai te ajudar muito, porque o Senhor, Ele consola aqueles que é dele, sabe? Eu vejo que as pessoas que têm um Deus para recorrer, para buscar, a Bíblia vai falar que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, assim, é no momento de dor, de desespero, de angústia, que Deus está ali consolando uma pessoa que perde um ente querido. Você perdeu sua filha, eu também perdi minha filha. Você quer ver um caso? A minha depressão, ela não está relacionada a nada que eu perdi e a nada que veio assim algo horrível na minha vida, e por isso eu fiquei, alguma frustração, não foi. Eu estava bem, para dizer a verdade. Tanto é que a minha filha, eu também perdi uma filhinha. Minha filhinha tinha 7 aninhos, ela estava brincando de esconde-esconde, o motoqueiro veio, atropelou ela, e ela ficou no hospital. Eu estava separado da minha esposa, eu estava em Goiânia, e tudo isso fez eu voltar para Umuarama, né? Então, minha filha não teve jeito, ela acabou falecendo. Então, assim, todo mundo que tinha acompanhado o quadro meu depressivo, talvez pensaram, o Paulo vai ficar depressivo agora, porque perdeu a filha dele. E, no entanto, não fiquei depressivo. E aquilo ali me fez buscar Deus, porque, na verdade, na época da depressão também, eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Quando eu fiquei depressivo, Tamires, me levaram para tudo que é lugar que você pensar. Eu já fui para o Padre Quevedo, eu já fui no Dr. Fritz, verdade, eu já fui em terreiros de Umbanda, de Quimbanda, para fazer banhos de ervas. Me fizeram uma roda de pólvora uma vez. Tudo eram os meus familiares que me levavam. Agora, como eu estava querendo cura, não importava de onde vinha. Sim. Eu queria sarar. O desespero. O desespero, eu queria sarar. Só que nessa época, Tamires, o meu irmão Luiz, o caçula, ele catava o fusquinha dele e ia lá em casa me buscar para me levar na igreja evangélica. E eu comecei a ter um contato com o povo de Deus, com a palavra. E eu até quando fui curado da primeira crise, eu atribuí a Deus, porque eu estava buscando a Deus, né? E eu vejo assim que Deus, Ele pode muito bem, se estiver dentro dos propósitos dEle, sarar qualquer pessoa que Ele quiser. É que às vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Se eu não tivesse passado por um quadro depressivo horrível, eu nunca queria ter passado. Eu não queria estar aqui hoje falando disso. Eu preferia não ter passado. Mas hoje Deus redunda isso em bênção. Deus, Ele acaba engrandecendo o nome dEle, glorificando o nome dEle nas tragédias, nas lutas, nas dores, nas adversidades,
nas tribulações dessa vida. Então, um cristão, ele não está isento de sofrimento. É uma mentira se falar que um cristão não sofre. Aí você vai pegar os homens da Bíblia, todos os discípulos, eles morreram martirizados. Só João que não, que morreu de velhice mesmo. Mas todo mundo sofreu. Então, assim, Deus, muitas vezes, ele trata a gente muito mais no sofrimento do que na alegria. Porque é no sofrimento que a gente é moldado. Você faz uma retrospectiva da vida e de Sim, tudo. a gente reflete. É igual em velório. A nossa ótica é uma, de Deus é outra. Deus, 7:2 de Eclesiastes fala que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. E a gente quer estar onde? Quer estar no banquete. E a ótica de Deus não, por quê? Aí o próprio versículo explica, porque ali o homem vê o fim dos seus dias e aplica no seu coração. Na festa o camarada está lá se banqueteando e se alegrando e nem lembra de vida nem nada, não reflete sobre nada. Outra coisa, a gente pensa que as coisas, vamos colocar ruins, só acontecem com os outros. O vizinho morre, o vizinho está com depressão, as pessoas sofrem, e você acha, não, isso nunca vai chegar em mim. Até o dia que isso te alcança e você é vitimado por uma doença que muitas vezes até você chamava de frescura. Eu tenho um quadro em casa, meu irmão Miguel, acima de mim, ele teve síndrome do pânico. E a gente falava, né? Meu irmão Miguel talvez até vai assistir isso aqui, né? Eu até te peço perdão, né, na época. Por quê? Porque a gente achava que era frescura dele, Tamires. Ele foi daqui para Marechal Cândido Rondon a pé para se internar lá, sozinho. Porque as pessoas, ninguém quis ajudar ele. Porque dizia que ele era vagabundo, que ele não gostava de trabalhar, que era frescura dele. E não é isso aí, sabe? Rapaz, a última coisa que um depressivo precisa ouvir é que é frescura. É que ele não quer trabalhar. É que ele não presta para nada. Se ele já quer morrer estando bem, imagina alguém, assim, pesar o coração dele com más palavras desse jeito. Ele só vai piorar. Outra coisa, as pessoas vão conversar com uma pessoa depressiva, as pessoas começam a prometer coisas boas para ela. Não, mas eu falo assim que o depressivo, ele quer ficar quieto. Se você falar assim, se ele pudesse responder para você, e você perguntasse para ele o que você quer, ele ia falar para você, eu quero morrer. É duro, mas é. Então uma pessoa dessa, ela precisa de muito apoio da família. Muito apoio. Sabe? De pessoas que realmente vão lá e amam a pessoa incondicionalmente. Porque nós estamos vivendo dias de relacionamentos tão líquidos que as pessoas não estão se importando mais com as outras. Afinal, é a dor do outro. Não, mas o outro faz parte do meu cotidiano, o outro faz parte da minha família. Eu tenho que estender a mão para ajudar. Nunca, chutar a pessoa ou acabar de matar, no caso. Não, tem que, ponderar e entender que aquela pessoa necessita de ajuda. Pega essa pessoa, leva para um psiquiatra, fica perto dela. Se precisar internar ela, interna. Se ela estiver tendo pensamentos suicidas, interna essa pessoa no hospital, qualquer hospital. Vai, interna a pessoa, tenta livrar essa pessoa do mal. Para que ela tome medicamento. O medicamento antidepressivo, ele começa a fazer efeito mais ou menos de 15 a 30 dias. Então demora. Se ele tomar hoje, daqui 15 dias que vai começar a fazer efeito. Então assim, as pessoas, elas têm que entender que não é falta de Deus. Não é falta de igreja, é uma doença, como outra qualquer, é uma doença no cérebro, né, na alma, que causa um humor ruim, que a pessoa ela vai para um quadro de depressão, de tristeza crônica, e ninguém consegue entender. Igual eu falo para você, só a pessoa, Deus e o médico talvez, ele consegue ter um olhar clínico e saber o que aquela pessoa está passando, mesmo sem ele passar. Por causa da medicina que ele estudou. O senhor tem acompanhado, claro, todas as notícias da nossa cidade, toda a região. E muitas pessoas têm se suicidado. Principalmente aqui na nossa cidade, uma cidade tão pequena, isso acontece. Eu estive em Cascavel esses dias, né? Até por motivo do feriado, fiquei fora uns dias. Mas
teve uma noite que simplesmente 2 mulheres tiraram a vida. E muita gente fala assim, nossa, eu conversei com ela ontem, ela estava bem. Nossa, o que aconteceu? Será que ela brigou com o marido, alguma coisa, com a família? Né? Porque ele num quarto e ela se enforcou no outro. Está acontecendo muito, muito. Isso nos assusta. Agora, quando a pessoa está na depressão, como você esteve, uma depressão profunda mesmo, a pessoa que te ama mesmo, a tua esposa, vamos colocar, ela pode ficar perto de você, mas de boca fechada. Ou ela pode falar alguma coisa ou você aceita alguma coisa? Não, a pessoa que ama você, a pessoa que está perto de você... Vocês conversam daí? Com certeza, a pessoa vai estar aberta para essa pessoa. Sim. Porque, principalmente esposa. Filho, né? mãe, pai. A minha esposa mesmo, assim, ó, eu vejo que, nossa, ela foi meu chão muitas vezes, sabe? Ela suportou uma barra ali que, eu digo para você, hein, que poucas mulheres iriam suportar, hein? Porque é triste, é complicado ficar com um marido depressivo em casa. Porque não quer conversar, nem banho, nem comida, nem dormir. Não. São todas essas coisas e, claro, vai definhando. É por isso que eu disse o amor incondicional. Porque amar incondicionalmente é você não esperar nada em troca. É o que Jesus fez por nós, na cruz. Fazer e fazer com amor. E sem esperar, a pessoa sem não vai te dar nada. nenhum retorno. E você amar essa pessoa, sabe, incondicionalmente. Então, assim, a minha esposa, ela fez isso. Ela esteve do meu lado, ela me ajudou, sabe, ela deixava eu quieto, ela conversava, ela não se estressava. Se ela falasse mal, ela falava longe de mim, porque um depressivo não pode ficar ouvindo coisa ruim. algumas palavras. Notícias ruins. Entendeu? É complicado. Então, tem que ter amor, afeto da família. A família tem que pegar uma pessoa dessa aí e tem que cuidar da melhor maneira possível, entendendo que ela está com a bomba relógio. O que está acontecendo hoje, você tocou em assunto de suicídio. A gente só sabe que a pessoa estava sofrendo depois que ela cometeu o suicídio. Isso que é triste. Sabe? A gente não está tendo sensibilidade para entender que a pessoa está mal a ponto de cometer um suicídio. Não, a pessoa comete o suicídio e você vai falar assim, está depressivo mesmo, hein? Por que cometeu? Não podia ter tentado evitar antes. Gente, vocês viram só como esse bate-papo aqui é sério? Muito sério. Por isso que eu convidei o Paulo para vir no programa. Mas vamos fazer o seguinte, nós acompanhamos, temos 2 blocos com ele, por isso não teremos a nossa culinária. Mas eu vou deixar o seguinte recado. Você gostaria de fazer alguma pergunta para ele poder responder aqui no programa? Porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de muitos, né? De centenas de pessoas. O endereço do programa da Tamires está aí no rodapé do vídeo, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente, pode ser o estado que for, tá? Aonde você estiver, porque o programa Nossa Casa chega, né? Saímos fora do nosso país, mas tem dúvida, gostaria de saber alguma coisa? Passa pra gente. E tem o número do WhatsApp aí também, que é de trabalho, que você pode deixar aí. Mas ele também fará parte do programa de segundas-feiras e deixando o seu recado, um momento de fé, para que nós possamos ter uma semana linda, maravilhosa e muito abençoada. Seja bem-vindo ao programa Nossa Casa. Obrigado, Tamires. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Que Ele te cubra de bênçãos. Amém. E que você possa continuar e levando a tua palavra para muitos e o teu testemunho, que com certeza ajuda muita gente. Que Deus te abençoe ainda mais e também aos telespectadores, né? Que Deus abençoe vocês e busquem ajuda. E busquem num psiquiatra ajuda. E em Deus. Isso, psiquiatra e Deus, gente. Que Deus te abençoe. Obrigado Amém. por essa oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Deus abençoe. Então eu vou para o apoio cultural e, claro, encerrando o nosso programa.